Em meio a um mercado lotado de nomes confusos e promessas vazias, a AMD lançou uma placa que promete ser o ponto de equilíbrio entre custo-benefício e desempenho em Quad HD, que é a RX 9060 XT de 16 GB. Mas será que ela entrega o que promete ou é apenas mais uma GPU aí com uma VRAM alta, mas com uma performance duvidosa? Hoje eu vou trazer para você aqui todos os benchmarks e testes em jogos e Ray Tracing dessa placa de vídeo para dizer para você se ela vale a pena ou não de você desembolsar o seu dinheiro, e também testes contra outras placas de vídeo, inclusive a sua rival da Nvidia, a 5060 Ti de 16 GB. E vamos ver qual será a performance dessas duas e outras placas de vídeo aqui nesses testes deste vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Sérgio, sejam muito bem-vindos aqui a mais um do nosso canal. E galera, se você está pensando em fazer um upgrade ou então montar o seu primeiro PC game, que aí logo é um entusiasta, né, quer começar ali pelo intermediário, perto do high-end, e quer uma placa que você consiga jogar no Full HD com folga e buscar até ali o Quad HD em alguns jogos, e está na dúvida entre uma 5060 Ti da Nvidia e sobre essa aqui a nova RX 9060 XT, eu tô trazendo esse vídeo aqui para você aí, para poder ajudar você a decidir qual das duas você deve investir o seu dinheirinho suado, tá certo? Ah galera, outra coisa, esse foco desse vídeo aqui é da RX 9060 XT de 16 GB, pois existe a 9060 XT de 8 GB, então para você não ficar confuso, é que eu tô trazendo aqui para vocês é a versão de 16 GB. A de 8 GB eu vou trazer em outro vídeo separado aqui, mostrando outros testes, tá certo? Porque por mais que essas empresas agora estão querendo meio que confundir o consumidor, quero deixar logo bem claro aqui para você no começo do vídeo, tá certo? Então bora continuar. Bom, né, como vocês podem ver, ela custa apenas $350. A de 16 GB e é cerca de 20% mais barata que a RTX 5060 Ti de 16 GB, apesar de apresentar um chip 10% maior. E a AMD provavelmente compensou parte desse custo mantendo a memória GDDR6. E essa nova placa de vídeo, né, oferece mais VRAM do que qualquer placa de vídeo concorrente da geração atual em sua categoria, mas ainda é mais barata que a RTX 5060 Ti de 8 GB da Nvidia. Bom galera, em comparação com a Radeon, né, 7600 XT da geração anterior, a configuração dos núcleos permanece inalterada, mas a 9060 XT adota a arquitetura mais recente, que é a RDNA 4. Seus núcleos têm um clock 14% maior e a AMD optou por memória de 20 GB, aumentando a largura de banda em 11% para 320 GB por segundo. A interface do PCI Express também, galera, aumentou aqui e já está na 5.0, tá certo? Assim como a da nova série 5000 ali da Nvidia. Os testes aqui que eu vou trazer aqui para o canal para esse vídeo eu tirei aqui do TechSpot, tá bom? E nessa análise eles testaram o modelo ASRock Steel Legend. E foi ali uma placa que eles receberam ali para poder fazer o serviço, tá certo? Como eu não tenho a placa de vídeo nenhuma nem outra aqui, tanto a 5060 Ti quanto a 9060 XT, eu tô trazendo aqui de um canal especializado, tá bom? É gringo, tá? É americano. Mas vocês podem aí dar uma olhada, que eu vou deixar o site aí, primeiro comentário fixado para você dar uma olhada depois. E também olhar outros reviews aí pela internet que você deve fazer isso, tá certo? Antes de você decidir comprar uma coisa, veja o máximo de reviews que você conseguir. Então, trazendo isso aqui, vamos finalmente para a bancada de testes. E a bancada de testes que eles usaram, né, galera, está aí aparecendo na tela para vocês, que foi um Ryzen 7 9800X 3D, que acho que é o melhor, um dos melhores hoje para você conseguir rodar seus jogos super bem com o máximo de FPS, e as placas de vídeo que eles usaram aqui como demonstração contra a 9060 XT estão aparecendo aí na tela para você também, tá certo? Bom, o primeiro jogo aqui é o nosso querido Counter Strike, o CS2. E atualizações recentes de Drive melhoraram o desempenho das GPUs Blackwell, mas não significativamente para a RDNA 4. E como resultado, a 9060 XT foi 17% mais lenta que a 5060 Ti, com média de 331 FPS. Embora ainda seja um desempenho excelente, ficou ali atrás da versão da Nvidia, né? O jogo aqui é o nosso querido Star Wars Jedi Sobrevivente, que aqui a 9060 XT ficou novamente atrás da 5060 Ti, desta vez por uma margem de 8%. E em Quad HD, Star Wars Survival, né, ela também ficou atrás da 7700 XT pela mesma distância, resultando em um desempenho geral um pouco decepcionante. Em Call of Duty Black Ops 6, né, galera, novo codezinho ali. E como de costume, as GPUs da Radeon se destacam em Call of Duty Black Ops 6, não é exceção.
Aqui, a 9060 XT foi impressionantemente 32% mais rápida que a 5060 Ti e até chegou a superar a 7600 XT em 10%. No jogo Plague Tale, galera, a 9060 XT também se saiu bem, superando a 5060 Ti por apenas 3%. Na prática, ambas as GPUs proporcionaram uma experiência semelhante neste título. Cyberpunk 2077, a 9060 XT e 5060 Ti ficaram muito próximas, com a GPU da AMD ficando atrás por apenas 2%. Comparado com os componentes da geração anterior, o desempenho está em linha com a 7600 XT e a RTX 4070. Em God of War Ragnarok, a 9060 XT teve um ótimo desempenho, com média de 101 FPS ali em Quad HD, ficando ligeiramente à frente da 5060 Ti. Este é mais um exemplo de desempenho quase idêntico entre as duas. Em The Last of Us Parte 1, o desempenho foi próximo, né? A 9060 XT foi 7% mais lenta que a 5060 Ti, mas ainda atingiu uma média de 65 FPS em Quad HD usando as configurações no Ultra. O desempenho geral foi sólido, melhor que o da 7600 XT, especialmente em baixas de 1%. Galera, em Full HD, assim como eu falei, o desempenho das duas, né, tanto da 9060 XT quanto da 5060 Ti, ambas de 16 GB, ficaram ali parelhos em Full HD. Já em Quad HD, a coisa começa a ficar um pouquinho diferente, como vocês puderam ver. Aqui a Nvidia começa a levar vantagens na maioria dos jogos. Em outras palavras, galera, ela oferece desempenho semelhante ao da 7600 XT, mas com Ray Tracing aprimorado, suporte a FSR4, mais VRAM e também um pouquinho mais acessível. Em Quad HD aqui o desempenho ficou um pouquinho nivelado, mas a 5060 Ti em a maioria dos jogos ficou um pouquinho à frente do que a placa de vídeo da AMD, tá certo? Mas se for ligar o DLSS, FSR4, aí já vai ser outra história, porque o que nós queremos ver mesmo é o desempenho bruto das duas. E essa questão de tecnologia aí, galera, eu acho que por uma placa de vídeo dessa daqui, isso aí é outra coisa que você pode utilizar para ajudar, tá bom? Porque, vamos ser sinceros, um jogo aqui no modo campanha, você ativar o DLSS, o FSR ali no modo qualidade, você não vai sentir tanta diferença assim no desempenho do jogo, e você vai ganhar mais FPS, tá certo? Então, essas tecnologias ali, até certo ponto, ajudam bastante. Agora, galera, vamos para os benchmarks em Ray Trace. E, galera, mais uma vez, as placas de Nvidia, quando se trata em Ray Trace, dão um pau nas placas da AMD. A AMD tá melhorando cada vez mais com seus drives, suas placas de vídeo novas, a questão do Ray Trace, mas ainda assim, elas perdem feio para as placas da Nvidia, que já tem uma tecnologia própria para isso, né? E bem melhorada aí do que as placas da AMD. Bom, começando por Alan Wake 2 em 1080p com upscale, o desempenho foi ruim, apenas 31 FPS em média, o que torna a 5060 Ti, galera, mais rápida. No entanto, também não recomendamos jogar em 1080p com DLSS, que produz apenas 46 FPS. Nesse ponto, talvez seja melhor simplesmente desativar os efeitos do Ray Tracing aqui do seu jogo, né? No caso do Alan Wake. Já em Cyberpunk 2077, galera, ele teve um desempenho melhor, mas ainda atingiu apenas 64 FPS em Full HD com resolução ampliada e não é nada impressionante, né? A 9060 XT foi 14% mais lenta que a 5060 Ti, que atingiu apenas 74 FPS nas mesmas condições. E Marvel Spider-Man Remaster é um título ali com um Ray Tracing bem otimizado, e ambas as GPUs tiveram um ótimo desempenho, entregando 123 FPS em Full HD, e em Quad HD, a 9060 XT teve uma média de 88 FPS, enquanto a 5060 Ti atingiu 90 FPS, mas entregando resultados excelentes, né? Em The Light 2, a 9060 XT conseguiu 75 FPS em Full HD com o upscale ativado. Embora isso possa parecer razoável, é menos impressionante considerando a resolução e o upscale, né? Enquanto a GPU aqui da Radeon, né, foi 9% mais lenta que a 5060 Ti, e em Quad HD com upscale de qualidade, ambas ficaram abaixo dos 60 FPS. Em Black Myth Wukong, com Ray Tracing muito alto habilitado, a 9060 XT conseguiu apenas 26 FPS em Full HD com resolução ampliada, tornando-a praticamente impossível de jogar. Ela foi cerca de 50% mais lenta que a 5060 Ti, que conseguiu apenas 51 FPS. Em geral, galera, aqui no Ray Tracing, né, a placa da AMD ficou 20% abaixo, né, do que a 5060 Ti. Então, como nós vemos, o Ray Tracing aqui, as placas da NVIDIA estão mais preparadas para essa tecnologia
do que as placas da AMD estão. Portanto, na maioria dos jogos modernos, nenhuma das GPUs oferece uma experiência de Ray Tracing ideal. E em jogos mais antigos com Ray Tracing, o desempenho entre as duas é muito semelhante. Então vamos falar a questão de consumo de energia, galera, que é um fator aqui que eu não boto tanta importância, mas algumas pessoas gostam de saber. E é uma informação boa aqui também para ser traga no vídeo, né? E agora é hora de analisar os dados de custo por quadro, começando pelo preço sugerido pelo fabricante, né? Sempre é bom ali começar por aqui, né? Pois mostra como cada GPU se posiciona se todos os modelos estivessem disponíveis pelo preço de varejo sugerido. Nesse cenário, a 9060 XT de 16 GB estiver disponível por $350 e outras GPUs forem vendidas pelo preço sugerido pelo fabricante, a 9060 XT representa um excelente custo-benefício. Primeiro, é de longe a GPU mais barata da geração atual, oferecendo 16 GB de VRAM. Isso com certeza é significativo, mesmo que não se reflita totalmente nos dados de custo por quadro. E muitos dos jogos que foram testados ainda funcionam bem com 8 GB de VRAM, porém, isso ali é mesmo no limite, né? Isso está se tornando menos, questão de VRAM está se tornando menos verdade com o tempo, né? Com o número crescente de jogos apresentando dificuldades ou travamentos em GPU de 8 GB a usar algumas configurações ali a mais. Ela chega a ser mais barata que a 5060 Ti de 8 GB, sendo 30% melhor. Então é um negócio muito doido assim que não sei o que a Nvidia tá pensando na vida dela e a AMD chegou aí meio que para dar uma bagunçadinha nessa história de placa de vídeo, né? E também ela oferece um custo-benefício 17% melhor por quadro do que as 5060 Ti de 16 GB, tornando a GPU da AMD a melhor relação custo-benefício no geral, que é a que eu acabo recomendando aqui para você se você quiser aí comprar, tá certo? Beleza, aqui no Ray Tracing a 5060 Ti acaba levando melhor em alguns casos, tá certo? Mas a questão de custo-benefício com resultado é muito pouco, não bate, cara. 2%, 5% a mais de qualidade ali em FPS em um Ray Trace, para 50 ou mais dólares a mais de diferença. Galera, eu tô falando de dólares, não é reais. Não é que uma placa é 50 reais mais caro, não. 50 vezes 5, 250 conto. 250 no baixo ali, 300 conto ali no mínimo de diferença. Isso com preço sugerido. Quando vier pro varejo, mesmo que aparecer, aí, meu amigo, aí o pau vai quebrar, tá certo? Então, a diferença é muito grande. Se você comparar a 5060 Ti de 8 GB, tendo preço aqui sugerido maior do que a 9060 XT de 16 GB. Então, cara, se for para falar em custo-benefício, a 9060 XT é muito mais custo-benefício para você ter do que a RTX 5060 Ti de 8 GB, tá bom? Ah, 5060 Ti de 16 GB, não sei o que e tudo mais. É outra história que daí é mais caro ainda e também não vale tanto a pena quanto a placa da AMD, né? Então, galera, a AMD aqui trouxe, né, a 9060 XT oferecendo um desempenho semelhante ao da 5060 Ti e com base nesses testes, essa afirmação se confirma, onde nós observamos um desempenho praticamente idêntico em Quad HD. Supondo que a AMD consiga atender a demanda, o que não pode ser o caso nos primeiros meses, né? A 9060 XT de 16 GB atende a todos esses requisitos. E por apenas $350, a 9060 XT se tornaria a GPU mais econômica e com um valor excepcional. Bom, com ela você teria um desempenho semelhante ao da 7600 XT, 16 GB de VRAM, suporte ao FSR 4 e o Ray Tracing aprimorado. Embora que o Ray Tracing nesse nível ainda seja um pouco questionável, mesmo na 5060 Ti, ele está disponível se você quiser. Então aqui é melhor desabilitar o Ray Tracing para obter taxas de quadros mais altas e menos latências, mas as opiniões sobre isso certamente vai variar de cada pessoa. Então, com uma média de 70 FPS nos 18 jogos testados em Quad HD nativos, a 9060 XT é claramente capaz. Ela também apresentou 43% mais desempenho do que a 7600 XT, e essa GPU 16 GB de entrada anterior da AMD por um preço que deveria ser apenas 6% mais caro. Atualmente, a 9060 XT de 16 GB deve ser a placa de vídeo mais barata que alguém considera comprar. Se economizar $50 para adquirir a RTX 5060 ou a RX 9600 XT de 8 GB, é na prática ali meio que jogar um dinheiro fora. E para deixar claro, não estou aqui zombando ou criticando aqueles que realmente não podem pagar aqui os $50 extra, né, galera?
No entanto, como vimos com as versões de 8GB e 16GB da 4060 Ti, os modelos de 8GB se desvalorizam mais rapidamente e são mais difíceis de vender posteriormente devido à menor demanda. Então, daqui a alguns anos, as versões de 8GB da 96 XT e da 5060 Ti provavelmente serão vendidas por um preço significativamente menor, bem abaixo da economia de 14% que oferecem hoje. Obviamente, galera, mais uma vez, não é defendendo nenhuma empresa ou outra, porque elas poderiam, sei lá, trazer a 96 XT por $300, essa 16GB, porque $350 ainda é muito caro, porque essa placa aqui tem de desempenho a mais do que as das gerações passadas, tanto da AMD quanto da Nvidia. Então, trazer esse preço exorbitante, cara, uma placa dessa era para ser uns R$ 2.000, R$ 2.300 ali no máximo. Agora, R$ 2.600, R$ 2.800 uma placa dessa aqui é paia, né? Porque, tipo assim, eu tô falando na questão da Nvidia. A 5060 normal de 8GB tá sendo vendida do R$ 2.600 aí. A normal. A TI de 16GB tá quase 4 contos, se não já tá 4 contos. Se não já tá não, R$ 4.000 aí. Então, cara, não vale isso tudo. Eu não acho que vale isso tudo porque ela entrega. E para a diferença da geração passada que tá praticamente o mesmo valor. Então tá um negócio assim que as empresas estão brincando com a gente, pensam que todo mundo é rico, tem condição de pagar 3 pau numa placa de vídeo aqui que foi, sei lá, 10% a mais superior da geração passada. E isso nem em todos os jogos, né? Então ainda é uma palhaçada. Mas eu, hoje, vamos ver aqui a questão de preço. Mas se for levar em consideração aqui o que está sendo trago aqui pra gente, os $50 de diferença, eu iria numa 9060 XT, tá certo? Galera, que eu tô dando uma olhada aqui, por exemplo, na Kabum, a 9060 XT mais barata que eu tô vendo por aqui tá uns R$ 2.729. Aqui de 8 GB, a de 16, rapaz, brincadeira, de 16 tá R$ 3.229,90. Se for levar em consideração, já a 5060 Ti de 8 GB tá 3.249. Olha só, 3.249. A de 8 GB e a 9060 XT 2.729. Então é uma diferença assim grande de preço, né? A mais barata que eu vi da TI foi a que uma da Pichau, tá 3.099 de 8 GB. Agora, se você for querer uma 50 Ti de 16 GB, ela tá R$ 4.500. Uma mais barata que eu vi aqui foi uma da Terabyte, 4.149. Já a da Radio, né, a de 16 GB, a R$ 3.500, ou seja, uma diferença aqui de R$ 500, galera. Então, essa diferença, com certeza a AMD está valendo mais a pena, né? Porque, cara, é muita diferença, R$ 500 a R$ 600 de diferença, cara, é um valor gritante se você levar em consideração que o desempenho de uma não é tão alto em relação à outra, e é muito parelho. E ainda assim tem um 16 GB de VRAM. Então, cara, a 9060 XT está valendo mais a pena hoje para você comprar. Mas isso aqui foi o review, minha opinião, tá certo? Você pode ver outros reviews, outras opiniões aí na internet, tá? Vai começar a pipocar muitos reviews aí na internet dessa placa de vídeo. E aí você decide o que você vai querer comprar, tá certo? Na minha opinião, a Radeon está valendo mais a pena. Mas e você? Para você, qual está melhor? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você acha. Se você curtiu esse vídeo, galera, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal. Você está me dando apoio gigantesco, tá certo? Então, muito obrigado por você acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo e eu fui.